Eu fico muito contente de ter este tipo de trabalho colaborativo. Eu sou uma pessoa que prefiro ouvir do que falar. Então, eu descobri a minha profissão, na verdade. Depois de um tempo, eu já tive várias profissões e agora me sinto muito feliz de poder ter um propósito na minha vida e estar com um parceiro tão maravilhoso quanto o Bicudo. Então, eu gostaria que ele falasse. Obrigado. Bom, na mediação, a gente trabalha muito em dupla, por isso até que a gente insistiu em vir falar em dupla. No campo, quando a gente faz o atendimento, nós trabalhamos com mediação de conflitos, né? Atendendo pessoas que estão em conflito ou grupos que estão em conflito. E a gente trabalha sempre no campo em comediação, que a gente chama, que são sempre dois mediadores trabalhando juntos e trocando essa experiência. Isso é muito importante, né? E a mediação, hoje em dia, está muito em voga, está muito na moda aqui no Brasil, porque, recentemente, no fim do ano passado, saiu a lei da mediação, institucionalizando mesmo, né, a profissão no Brasil, e também no novo Código do Processo Civil foi agora também até instituída a obrigatoriedade de uma audiência de mediação para, principalmente nos casos de família, antes de seguir o processo, que tenha-se essa audiência de mediação, né? E isso é muito produtivo, porque nós temos mais de 100 milhões de processos judiciais no país, né? Então, quer dizer, a ideia é que a mediação nos ajude a desafogar um pouco o judiciário, tanto com os processos que já estão em andamento, porque a gente faz o atendimento de mediação e consegue arquivar muitos processos, né? E a gente tem essa estatística de que 80% dos resultados são positivos nos processos de mediação que a gente faz. A gente chama de resultados positivos não só os acordos que são feitos, mas também a transformação da comunicação entre as partes. Alice vai falar um pouquinho. Vou. Então, bom, o que acontece, tudo isso que a gente está falando da colaboração, nada mais é que todo mundo tem que se comunicar. Então, a nossa forma, quer dizer, o que a gente está trazendo agora é uma maneira mais positiva das pessoas poderem se falar sem se machucar, enfim, sem conseguir se atrapalhar no seu dia a dia. A nossa linguagem, normalmente, é verbal, onde a gente põe a fala para fora e, muitas vezes, você não pode conquistar essa palavra outra vez, né? Então, você tem que pensar um pouquinho antes de falar para não causar algum conflito. E a não verbal também, que é uma coisa muito nossa, né? Que é o gesto, é a maneira com que você olha a outra pessoa. Então, também tem que ter um pouco de cuidado sempre para isso, sempre para não causar outras possibilidades, como a multivisão também, e a multivisão, que é uma coisa também, que é uma ampliação dessa fala toda, que, às vezes, você pode não estar mesmo olhando de uma forma positiva. Você está fazendo já, imediatamente, um julgamento sem mesmo saber o que está fazendo. Depois, também, com a multiversão, também, da mesma maneira, a gente também tem esse tipo de problema. Você acaba pensando ou atuando de uma forma que não era mesmo a que você queria fazer, se pondo de uma maneira mais atrapalhada, mais não... Como é que eu poderia dizer? Até vendo de outras maneiras. Né? Às vezes a gente faz um julgamento de uma coisa, uma cena, um fato que você vê, e você acha que só tem aquele caminho. Então, veja, imagine se tem um outro caminho, se tem uma outra versão também. Né? E, com isso, então, a mediação chega para resolver a construção dessas possibilidades. A gente sempre fala que, numa situação, são 3 olhares diferentes. Uma de uma parte, outra da outra, e a verdade realmente do fato. São as várias verdades. Essas são as verdades que a gente sempre cai nessas armadilhas. Vai falar das Bom, aí eu vou falar também que, para tudo isso acontecer, a gente tem que ter um mediador. E esse mediador é uma pessoa que tem que estar sempre muito bem preparada para que você possa também dar esse suporte para essa pessoa que está sendo mediada por você. Então, nós temos temos que ser pessoas muito imparciais, até multiparciais, porque, se você está entre 2 partes, você tem que estar olhando as 2 com o mesmo equilíbrio.
A neutralidade, que é uma questão realmente de você não estar tomando partido de ninguém, né? E a consciência, que você tem que estar muito dentro de você mesmo, né? Porque muitas vezes você pode até se abater ou se abalar com o que está acontecendo. Então, você tem que se rever o tempo todo para que você esteja inteira nessa mediação. E aí a gente consegue o consenso, que vocês já viram que tem sido um sucesso, e por isso que a gente acredita e continua nessa luta. E o consenso é muito importante para essa colaboração, inclusive, entre as partes. Quer dizer, o que a gente busca sempre na mediação é esse consenso, essa colaboração entre as partes que estão em conflito, para que eles, com essa colaboração, cheguem a um combinado, a um bem bolado, alguma coisa que seja satisfatória para os dois lados, né? E a gente sempre brinca muito que... Brinca não, é uma coisa recorrente no meio entre os mediadores, que o mediador tem a sua caixa de ferramentas, que nessa caixa de ferramentas você vai juntando as ferramentas da formação de mediador e das outras formações, das outras ciências, da psicologia, da antropologia, e você vai colocando nessa caixa de ferramentas, e o segredo do bom mediador é usar a ferramenta correta na hora certa, em cada atendimento, em cada situação, né? Então, até para contribuir um pouco, deixar alguma coisa para vocês dessa fala, a gente fez uma ligação dos 5 sentidos com 5 ferramentas para a gente poder treinar um pouco, sair desse automático reativo que a gente vive sempre nas relações, né? E começar a praticar um pouco essas ferramentas que vão nos dar um outro tipo de relacionamento, né? Então, com o olho, com o olhar, a empatia, que é o colocar-se no lugar do outro, né? Ver um pouco o que a outra pessoa está vendo, além da sua posição, como seria você se colocar na posição do outro. A escuta atenta, que é quando você está conversando, quando você está numa negociação, escutar realmente a pessoa, com uma escuta ativa, tentando entender o que a pessoa realmente está falando, checando se aquilo que a pessoa está falando é realmente o que você está entendendo, né? A fala respeitosa, que é justamente como você está falando, o tom que você está falando, se você está agredindo a pessoa, não, quer dizer, ter muito cuidado com a maneira como você fala, né? O olfato, o nariz, a coisa de sentir o cheiro é sempre uma coisa muito particular, né? Então, não julgar, quer dizer, sempre de primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa, julgar a situação, já ter uma coisa definida, né? Então, não julgar, quer dizer, estar sempre preparado para receber aquilo de uma maneira menos julgadora, né? O tato, a gente relaciona com essa coisa das mãos, de dar-se as mãos, né, de uma maneira colaborativa, aí que a gente acha que a mediação está sempre muito ligada com essa coisa da colaboração, né? E um sexto sentido, que a gente fala como um guarda-chuva dessas ferramentas todas, que seria a presença, né? Você estar completo, pleno, presente naquela situação. Bom, e como eu sou do contra, então eu vou dizer exatamente o que vocês não podem ter nessa caixa de ferramentas. Quer dizer, tem muitas outras boas qualidades de ferramentas, mas essas realmente vocês, por favor, esqueçam, para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, o oposto da empatia vai ser a visão crítica, né? É logo você olha uma pessoa sem nem conhecê-la, você já tem uma opção de não gosto, não vejo, não sei, não quero. A escuta ativa, que é uma delícia, é quando, do outro lado, você tem a pessoa que simplesmente não está nem aí, te escuta, mas não te escuta. Então, enfim, não é a melhor maneira de você estar conversando com alguém, né? Depois, a fala respeitosa, o seu oposto é a resposta reativa, né? Aquela tal palavra que a gente já falou e já foi, porque não vai voltar mais. Então, por favor, quando você for falar com alguém, por favor, respira, pensa um pouco e depois fala, né? A indiferença, né, que é uma situação horrível, ninguém quer se sentir assim. E, mais uma vez, a colaboração é uma coisa tão bonita, mas num mundo que a gente vive tão individualista,
Eu espero que a gente, num próximo momento, a gente possa estar juntos e estar mudando esse ego, enfim, essa coisa tão individual que o ser humano tem. E a ausência, né? Que ninguém quer, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo, Abel, por essa oportunidade, né, da gente poder falar do nosso trabalho. E uma coisa é que, quando eu fui fazer o curso de mediação, eu sou muito ligada à editoria, a livros, e vi que não existia aqui nenhum caso no Brasil, né? Poucas pessoas falavam da mediação que acontecia aqui. E mediação, na verdade, é uma coisa muito particular, é de cada país, né? Sua cultura, tudo isso. Então, fomos atrás, eu e Bicudo, mais uma vez, de pessoas, e convencemos pessoas que já estavam falando e tudo isso. Já começamos esse nosso selo, e espero poder ter uma grande biblioteca sobre isso, uma bibliografia bem extensa. E, enfim, isso é uma das coisas. E continuar trabalhando. Eu queria convidar todos também para virem conhecer, não sei se vocês conhecem o prédio da Unibis Cultural, que fica ali ao lado do metrô Sumaré, no Oscar Freire 2500. Lá nós fizemos um núcleo de mediação, temos uma câmara de mediação, onde a gente faz os atendimentos de mediação, temos também um voluntariado, então atendemos alguns casos gratuitamente também, e fazemos um sistema que a gente fala mediação, cultura e cidade, quer dizer, esse núcleo voltado para os problemas do cidadão, que a gente quer que trazer as pessoas para discutir esses problemas, conversar esses problemas ali, nesse lugar que é voltado para a cidade e para o cidadão, né? E fazemos cursos de formação, a partir do ano que vem já vamos ter curso de formação de mediadores mesmo lá, e fazemos também esse tipo de trabalho que a gente faz de conscientização para a automediação, que a gente chama, que é para você usar essas ferramentas em você mesmo, né, no seu treinamento, e principalmente nas relações que você tem no dia a dia, você poder atuar como mediador nas relações que você tem na família, no trabalho, né, no dia a dia, nas situações que acontecem no dia a dia. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Até já.